Olá, queridos irmãos, que a graça do nosso bom Deus estejam com todos. Queridos, é um prazer, é um grande privilégio podermos dar continuidade ao nosso breve estudo aqui no Catecismo de Heidelberg. Semana passada, a gente viu a pergunta de número 70, que foi: o que significa ser lavado com o sangue e o Espírito de Cristo? E nós vimos que significa receber perdão dos pecados pela graça de Deus, por causa do sangue de Cristo que ele derramou por nós em seu sacrifício na cruz. Também vimos que significa ser renovado pelo Espírito Santo e santificado para ser membro de Cristo. Assim, morremos mais e mais para o pecado e levamos uma vida santa e irrepreensível. Hoje, se o nosso bom Deus assim nos permitir, nós iremos ver aí a pergunta de número 71, que é: onde Cristo prometeu lavar-nos com seu sangue e seu Espírito, tão certo como somos lavados com a água do batismo. Pois bem, antes de continuarmos, vamos orar ao nosso bom Deus para que Ele possa nos ajudar na compreensão. Amado Deus e Pai, te pedimos humildemente que o Senhor nos auxilie na compreensão desse tema, que nós possamos entender esse assunto à luz da Tua Palavra. Querido Deus, oramos não só por nós, mas por Tua amada Igreja que está espalhada pelo mundo, e em particular por aqueles irmãos que estão em países onde a fé em Ti, Pai, não é permitido ser expressada. Que o Senhor possa ajudar esses irmãos. Que o Senhor possa dar a esses irmãos força para continuar na caminhada. Não permita, Pai, que eles se desviem dos Teus caminhos, mas os ajuda a permanecer firme. Oramos também, Senhor, por aqueles que estão espalhados pelo mundo pregando a Tua Palavra, que estão arriscando as suas vidas, que deixaram tudo para trás para anunciar o Evangelho. Que o Senhor também os encoraje, que o Senhor os anime. Não permita que eles se desviem. Pai, te pedimos, usa-nos como teus instrumentos para que nós possamos anunciar o Evangelho para todos aqueles que o Senhor nos enviar. Querido Deus, recebe essa oração em nome de Senhor Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Só relembrando aqui, irmãos, a pergunta de número 71. Onde Cristo prometeu lavar-nos com seu sangue e seu Espírito, tão certo como somos lavados com a água do batismo. Muito bem, embora a gente já viu vários textos, né, e hoje iremos repetir alguns textos que nós já vimos, mas essa é uma pergunta muito oportuna, né? Aonde é que, onde é que está isso? Onde é que está escrito de que Cristo realmente prometeu nos lavar não somente com seu sangue e espírito, mas também com a água do batismo, né? Como assim? O que significa isso? E nós até já trabalhamos isso, né? Hoje será até bastante breve, né? Mas vamos lá. Então, irmãos, onde é, né, que Cristo prometeu lavar-nos com seu sangue e seu espírito, tão certo como somos lavados com a água do batismo? Como assim? Quer dizer que o batismo nos purifica? O batismo tem o poder de tirar os nossos pecados, né? O batismo com as águas? E os irmãos já têm essa resposta, já sabem que não, né? Os irmãos que estão aí nos acompanhando desde o começo. Muito bem, então vamos seguir aqui. Queridos, resposta. Aonde é que ele afirma? Primeiramente, vamos ver que na instituição do batismo, em que diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os, aí em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Né? Esse é o primeiro lugar que nós encontramos tal resposta. E eu gostaria de ler aqui com os irmãos, né, um texto conhecido já, é Mateus, né, Mateus 28, o verso 19, que diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações,
Então, a evangelização, o evangelizar, é o projeto de Deus. A igreja, ela não foi chamada para somente pregar a si mesmo, somente pregar para si mesmo, somente para a sua comunidade. Não, ela foi chamada para se espalhar pelo mundo. E ele falou: ide, portanto, fazer discípulos, e esse fazer discípulo é pela pregação do evangelho. E essas pessoas que se tornarem discípulos, porque ele falou, façam discípulos de todas as nações. E esses que se tornarem discípulos, diz, batizando-os, né? Porque primeiramente vem o processo de ouvir o evangelho, depois do evangelho, batiza. Né? Então perceba que ele fala, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Como nós já aprendemos, né, o batismo não é em nome de mais ninguém, não é em nome do pastor da igreja, não é em nome de fulano de tal, não é em nome do evangelista, não. O batizar aqui é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque o Pai planejou, o plano é do Pai, o Filho executou esse plano da redenção e o Espírito Santo, ele nos convence dessa obra maravilhosa da salvação. Então é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então está aqui o Senhor Jesus ordenando, né, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em seguida, né, ele diz: e quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Isso está lá em Marcos, capítulo 16, verso 16. E eu vou só reler aqui novamente. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, ele será condenado. Então, como assim? O batismo nas águas salva? E nós já vimos que não, né? Nós já até discutimos já sobre esse texto aqui, que a salvação e a condenação aqui se dá na questão do crer. Do crer. Né? Agora, os irmãos lembram que nós falamos a questão do batismo no sangue do Senhor Jesus Cristo. E quem não for batizado com esse batismo no sangue do Senhor Jesus Cristo, de fato não será salvo. Não será salvo. O batismo nas águas, ela é uma confirmação, é um testemunho que nós estamos dando, que nós cremos nesse batismo no sangue de Cristo, e que de fato cremos na obra que Cristo realizou na cruz por nós. Então, não é aqui o batismo com água, no sentido assim, quem não for batizado nas águas não será salvo. Nós já aprendemos que não é isso, que não é o batismo nas águas que salva, mas é o batismo no sangue do Senhor Jesus Cristo. Um outro texto também que nós encontramos é que essa promessa, ela se repete também onde a gente já viu em Mateus, né, já vimos Marcos, mas essa promessa também se repete onde a Escritura chama de batismo, chama o batismo, né, de lavar regenerador. O batismo tem esse poder regenerador. E nós encontramos nesse texto lá em Tito. O capítulo 3, o verso 5, diz o seguinte: não por obras de justiça, praticadas por nós, mas, segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então não é a água em si, que ao sermos batizados com a água, né, aquela água purifica-nos dos nossos pecados. Somos então declarados justos diante de Deus, limpos, né, puros, porque fomos batizados com água. Não. Os irmãos sabem disso, que a água não tem esse poder. Ele apenas, o batismo na água é um símbolo, né? E uma confirmação. Nós estamos dando esse testemunho público dizendo que nós cremos na obra que Cristo realizou. Então perceba que ele chama o batismo aqui de
regenerador, de renovador. Eu vou só reler aqui rapidinho para os irmãos. Tito 3, verso 5. Não por obras de justiça praticadas por nós. Né? A salvação não se dá mediante a obras, mediante a nossa justiça, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Somente com o novo nascimento, tem que nascer de novo. Não adianta. E é por meio do Espírito Santo. Então, os irmãos estão vendo, né, que lá em Mateus ele disse que era para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Marcos ele diz que quem não for batizado, quem for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Né? Então, em seguida, ele diz em Tito que o batismo, né, ele tem esse poder de lavar, né, de ser regenerador. E também ele tem o sentido, né, o batismo, de purificação dos pecados. Mas como assim? Vamos ver lá. Atos, capítulo 22, o verso 16. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Perceba que, como nós já falamos, né, embora o batismo com as águas ele não salva, mas ele é uma ordenança. E vamos olhar atentamente aqui esse texto, porque o texto não está dizendo de que é o batismo nas águas quem salva, mas ele está dizendo aqui, está apontando, né? Nós já vimos que o batismo nas águas ele sela, ele nos confirma como discípulos de Cristo, porque todo aquele que é discípulo de Cristo tem que ser batizado, lembra? Ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São duas ordenanças que o Senhor Jesus deixou para aqueles que são discípulos: o batismo nas águas e a ceia. Né? Muito bem. Então vamos olhar aqui atentamente esse verso 16. Atos, capítulo 22, verso 16. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo, e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Então, como é que a pessoa vai lavar os seus pecados? É com batismo? Não, é invocando o nome do Senhor Jesus, ou seja, é crendo nele. Então é pela fé em Cristo e na obra que ele realizou que os nossos pecados são lavados. Então, queridos, só relembrando aqui a pergunta, né, onde Cristo prometeu lavar-nos com seu sangue e seu Espírito? Porque o lavar com sangue e com o Espírito é quem de fato nos salva, tão certo como somos lavados com a água do batismo. Então, o poder regenerador, renovador, que realmente purifica-nos dos nossos pecados, não é o batismo nas águas, mas é o batismo no sangue e no Espírito do Senhor. É no sangue de Cristo, é no Espírito Santo. É nesse batismo que nós somos salvos, renovados, regenerados, purificados dos nossos pecados. O batismo nas águas nos identifica. É um testemunho, como eu falei para os irmãos, de que nós cremos nessas verdades, de que nós cremos nessa realidade. É isso que significa, então, o batizar nas águas. Nós cremos que Cristo morreu na cruz e, através do seu sangue, ele nos limpa, nos purifica. Através do Espírito Santo, nós somos regenerados, renovados, somos uma nova criatura. Muito bem. Eu esqueci de. Eu falei do verso aqui, né? Esqueci de contextualizar os irmãos, né? Isso aqui é Paulo, né? Relembrando a sua conversão. E essas palavras aqui no verso 16 seriam as palavras de Ananias, né? Dirigida para ele, né? Para Paulo.
Então, queridos, Ananias não está dizendo aqui para Paulo que é o batismo na água quem salva, quem purifica, mas é a fé em Cristo, né, na obra que Cristo realizou, quem pode realmente nos purificar dos nossos pecados. Muito bem. Então, irmãos, está aí esses versos, né, que apontam nessa promessa, que apontam essas verdades do batismo, né? Eu espero que tenha ficado claro para os irmãos, né? Eu falei que seria algo breve, né? Até porque são temas que a gente vem trabalhando aos pouquinhos. E se o nosso bom Deus assim nos permitir, semana que vem nós iremos aí dar continuidade. Queridos, oremos para finalizarmos aqui esse momento. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por tuas palavras. Obrigado por tua sabedoria, por tua santidade, por tua justiça, pelo teu grande amor, por tua grande misericórdia. Pai, graças te damos pela obra pela obra da salvação. Que plano lindo e maravilhoso. Obrigado, Pai, por o Senhor ter nos escolhido. Obrigado por tua amada igreja, que o Senhor comprou com teu precioso sangue, que o Senhor a lavou e a purificou com teu sangue. Pai, ajuda-nos a termos mais clareza da tua palavra, a sermos mais íntimos. Dá-nos um coração temente, Pai. Dá-nos mais clareza e compreensão da tua palavra, para que nós possamos viver de acordo com a tua vontade. Ajuda-nos, Pai, a amar uns aos outros, a perdoar uns aos outros, a de fato vivermos como cristãos. Nos ajuda a vivermos como teus filhos. Querido Deus, recebe essa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.